boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos abençoe nesta noite, para que possamos fazer mais uma aula de acordo com a vontade de Deus, que o Espírito Santo inspire, tanto a mim quanto a vocês que vão me ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje. O meu recado que eu peço sempre, você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos, tá? Aí na igreja, nos grupos de oração, tá? Você que é católico, você que gosta do nosso conteúdo, tá bom? Me ajude a evangelizar, por favor. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais ajuda o nosso canal a crescer. Um canal de teologia católica gratuito pela internet, tá? E nós precisamos, gente, de evangelização. Nós precisamos de um estudo bíblico. Eu estou fazendo um trabalho que eu considero um desafio. Para mim é um desafio. Ensinar Bíblia, olha, é muito difícil, porque eu fiz teologia, mas eu não sou doutor em Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu tenho meus conhecimentos bíblicos, mas eu não me considero um doutor em Bíblia. Então, gente, tá? Eu também tenho que estudar. Então, me dê essa força aí, me ajudando, compartilhando. Se você gosta dos meus vídeos, me ajude a evangelizar, comente, se eu precisar melhorar, se você não está entendendo, o que você quiser colocar aí nos comentários, eu vou ficar muito contente em te responder, tá bom? Então, gente, nós estamos estudando o Antigo Testamento. Não é fácil ler o Antigo Testamento, gente. Não é fácil, dificílimo. É uma cultura totalmente diferente da nossa. É uma doutrina totalmente diferente da nossa, porque nós somos cristãos. E o Antigo Testamento ele foi escrito para os judeus, para preparar a chegada do Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é fácil entender o Antigo Testamento, tá? Então, se você ainda não fez um estudo bíblico, nós estamos oferecendo no canal um estudo bíblico dos livros. Eu estou pegando livro por livro, gente. Já lemos aí todo o Pentateuco, já lemos aí vários livros históricos. Agora nós estamos estudando o livro de Josué. Desculpa, o livro de Samuel, tá? Que não é fácil, tá? Nós já lemos o primeiro livro todinho de Samuel, que fala do próprio profeta e fala também do rei Saul. Agora, o segundo livro fala do rei Davi, que foi o maior rei de Israel. Então hoje nós vamos continuar aí. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, se você quiser me acompanhar, tá? Nós paramos no segundo livro de Samuel, no capítulo 4. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5.
Segundo livro de Samuel, no capítulo 5, a página é 437 da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu uso para estudo. Mas se você quiser ler qualquer Bíblia católica, pode ler. Se você quiser usar a Bíblia da Ave Maria, de Aparecida, qualquer Bíblia católica, beleza. Eu só peço a você que não use Bíblia protestante. Tá, gente? Com todo o amor do mundo, não faça estudo bíblico em Bíblia protestante. Por quê? Primeiro que falta 7 livros. Segundo que a tradução é diferente da nossa, a interpretação é diferente da nossa. A nossa interpretação é da igreja, a deles é pessoal. Cada um interpreta do seu jeito, como quis lá o Lutero. Tudo bem, é a doutrina deles, mas para nós não. Aqui é a interpretação da Igreja Católica Apostólica Romana, de 2000 anos. Não é a interpretação da igreja de agora, não. É a interpretação que a igreja sempre deu para a Bíblia. Tá? Então, se tiver algum diácono, se tiver algum padre aí que escuta os meus vídeos, que assistem os meus vídeos, se eu falar alguma coisa errada aqui, podem me corrigir aí nos comentários e eu venho aqui e me retrato. Eu procuro ser bem fiel à interpretação que eu aprendi com a igreja, na teologia, nos livros e na própria Sagrada Escritura. Na Bíblia, né, de Jerusalém, embaixo tem um rodapé. Muitas vezes tem as explicações. Tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Tá bom? Então, gente, o rei Davi foi o maior rei de Israel. Ele reinou sobre as 12 tribos de Israel. Tá? E hoje nós vamos ler o capítulo 5, onde fala do reinado de Davi em Judá e em Israel. Tá? Coroação de Davi como rei de Israel, olha aí, tá? Então todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e disseram: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas em Israel. E o Senhor te disse: És tu que apacentarás o meu povo. Olha aí, tá vendo? É Davi quem vai reinar sobre Israel. O mesmo que Jesus disse para Pedro: Você apacentará as minhas ovelhas. Porque a igreja, gente, é sucessora de Israel. E Pedro foi o primeiro papa. Então aqui, o mesmo que Deus falou para Davi, Jesus vai falar para Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Que aqui no Antigo Testamento era Israel, no Novo Testamento é a igreja. Entendeu? Apacenta o meu povo Israel, e és tu quem serás chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois até o rei em Hebrom e o rei Davi concluiu com eles um pacto em Hebrom na presença do Senhor. E eles ungiram Davi como rei em Israel. Davi já tinha sido ungido por Samuel, lá no capítulo 16, que nós já lemos, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. E aqui ele foi ungido pelo povo, não é? Como rei de Israel. Tá? Para nós, né, os nossos sacerdotes, eles são ungidos pela igreja, uma vez só, com óleo, e uma vez ungido para sempre. O padre, ele é padre para sempre. Ele não deixa nunca mais de ser padre. Até se ele largar a batina, ele continua padre. Tá? Mesmo que ele largue, até para se casar, ele continua padre. Uma vez ungido, ele não perde o poder sacerdotal dele. Mesmo que ele não esteja mais exercendo o ministério sacerdotal. Olha a seriedade da unção. Porque é Deus que unge. E o sacramento da ordem não pode ser repetido e nem apagado. 3 sacramentos não podem ser apagados e nem repetidos: batismo, crisma e ordem. Então, gente, uma vez padre, padre para sempre. Uma vez bispo, bispo para sempre. Uma vez papa, papa para sempre. Mesmo que não exerça mais o ministério sacerdotal. Ok?
tinha Davi 30 anos, olha aí, mesma época que Jesus tinha quando iniciou seu ministério. Por isso que eu já falei, né, que Davi é uma figura de Jesus. Então, muitas coincidências, que para Deus não existe coincidência, entre Davi e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus também, quando começou o seu ministério, também tinha 30 anos. Quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. 40 na Bíblia, gente, é simbólico, tá? É um tempo de plenitude. Em Hebrom, ele reinou 7 anos. O 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então, na Bíblia, gente, todo número tem um significado. Tá bom? Ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Por isso que, né, Jesus, ele veio da tribo de Judá. Tá? Davi também era da tribo de Judá. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. Por isso que eu falei que ele reinou sobre as 12 tribos de Israel. Por isso que ele é a figura do Messias. Ok? Então Israel aí representa o povo de Deus, na qual a igreja é sucessora. Nós somos hoje, né, esse povo escolhido, essa raça eleita. Mas aí você poderia me perguntar, e o povo judeu? Nós estamos vendo aí essa guerra entre o Israel e os palestinos, porque eles são filhos de Abraão. Todos dois são irmãos. Um é filho, né, Israel é filho de Abraão com Sara, e os palestinos são filhos de Abraão com Agar, da qual descendem os árabes, os muçulmanos. São filhos de Abraão, são irmãos. Mas, infelizmente, essa briga toda lá. Israel, gente, foi o primeiro povo na qual Deus falou, da qual vai nascer o Messias, da qual vai descender a igreja, que somos nós. Entendeu? Só que Israel não aceitou Jesus como Deus, aonde que a salvação, né, como diz São Paulo, já que os judeus não aceitaram, então eu vou pregar aqueles que aceitam, que são os gentios, os pagãos, que somos nós. Tá? Mas os judeus, eles também são povo de Deus, desde o momento que eles aceitem o Messias, coisa que eles ainda não aceitam. Mas um dia eles vão aceitar. Até Jesus voltar, isso vai ser um dos sinais da vinda de Jesus. Tem muita gente falando aí, Jesus está voltando? Não sabemos. Ninguém sabe o dia. Mas um sinal muito forte da vinda de Jesus é a conversão de Israel. Não é? Então o povo de Israel vai se converter, vai aceitar Jesus como Deus. Está lá na carta aos Romanos. É só você ler lá Romanos 11 e você vai ver. Porque eles também são o povo escolhido, como nós também. Só que nós já aceitamos Jesus como Deus, eles ainda não aceitaram. Ok? Então é importante entender isso. Todo aquele que aceita Jesus como Deus, como Messias, pertence ao povo de Deus. Ok? E depois Davi conquista Jerusalém, que é a cidade, né, do rei. Né? Davi marchou então com seus homens sobre Jerusalém contra os jebuseus, que eram pagãos que viviam ali, que habitavam a terra. E estes disseram a Davi: não entrarás aqui, a não ser que afastes os cegos e aleijados, como para dizer: Davi não entrará aqui. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, ou seja, Jerusalém. Sião quer dizer Jerusalém, tá? É a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: todo aquele que ferir o jebuseu deve alcançar o canal. Quanto aos aleijados e aos cegos, eles desgostam Davi. É por isso que se diz: aleijado e cego não entrarão na casa. Davi se instalou na fortaleza e chamou Cidade de Davi. Depois Davi construiu ao redor deste Melo até o interior. Davi ia crescendo e o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Então Deus estava com Davi, e Davi tomou ali a cidade de Jerusalém, que estava em poder dos pagãos.
porque Deus já tinha prometido aquela terra para Israel. Desde Abraão, eu te darei essa terra, está lá em Gênesis 12. Então Deus já tinha prometido a Abraão, os patriarcas, né, Moisés, Josué, e Davi vai tomar Jerusalém dos jebuseus, que eram os pagãos. Então Davi expulsou todos eles dali e ficou chamado o quê? Cidade de Davi, Jerusalém. Ok? A cidade de Davi. O rei de Tiro enviou mensageiros a Davi com madeira de cedro, com carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa para Davi. Outra coincidência, Jesus era carpinteiro. Nós vimos lá no Evangelho. Né? São José era carpinteiro e Jesus, até os 30 anos, exerceu a função de carpinteiro. Então viu Davi que o Senhor o confirmara como rei sobre Israel e exaltava a sua realeza por causa de Israel, seu povo. Tá vendo? É aquilo que eu já expliquei nas outras aulas. Deus, né, era o Deus de Israel, era o Deus que combatia por Israel. Então, como Davi era o rei, né, e ele era temente a Deus, né, Deus estava com ele e ele venceu todos os inimigos, todos os inimigos de Israel. Não é? E eu já estou cansado de explicar aqui. Qual é o contexto para nós hoje? É a nossa batalha contra o mal, contra o pecado. E Deus está conosco. Se nós estivermos com Deus, nós venceremos a batalha, mesmo que percamos alguma batalha, mas a guerra a gente não vai perder, porque Deus está conosco. Tá bom? E Davi, gente, tinha muitos filhos, tá? Ele tinha muitas mulheres, então ele tinha muitos filhos. Depois de sua chegada a Hebrom, tomou Davi ainda concubinas e mulheres em Jerusalém, e nasceram filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém. Aqui dá o nome dos... São vários, né? É só você ler aí, eu não vou ler, porque são muitos. Então aqui diz bem claro que Davi tinha muitas mulheres. Davi tinha muitas concubinas e mulheres em Jerusalém. A poligamia, gente, era permitido no Antigo Testamento. Não era ainda o Novo Testamento. Jesus ainda não tinha chegado. Então, o Antigo Testamento, os reis tinham várias mulheres por causa, né, do pecado original. Antes do pecado original, não. Era um homem e uma mulher. Está lá no Gênesis. Leia Gênesis, você vai ver. No começo, antes do pecado, o homem tinha sua mulher, a mulher tinha seu marido. E os dois eram uma só carne. Com o pecado, desnorteou tudo. Então, era tolerável a poligamia no Antigo Testamento. Os muçulmanos têm 7 mulheres, né? Mas para eles não são cristãos, nem judeus. Então, no Antigo Testamento, os reis tinham várias mulheres, tinham vários filhos. No Novo Testamento, Jesus volta de novo. Aí, quando Jesus chega, ele fala: ó, foi falado para vocês, né, aquilo. Agora eu vos digo. Agora é ele que está falando. Agora é Deus feito homem. Deus que se encarnou. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Agora Deus veio ao nosso encontro. Agora é ele que está falando. Agora não. Agora o homem, né, vai ser igual lá no Gênesis. O homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Está lá Mateus 19. Aí Jesus institui o matrimônio, a monogamia novamente. Então, gente, não queira viver hoje o Antigo Testamento, porque tem homem que é assim. Tem homem que quer viver lá no Antigo Testamento e ter várias mulheres. Não pode. Tá? O homem tem que ter uma mulher e a mulher tem que ter um homem. Esse é o plano de Deus. É a família. Né? Por isso ele se casa e ali vai gerar os filhos. Aqui, infelizmente, era permitido, era tolerado. Deus tolerava a poligamia, mas no Novo Testamento volta novamente ao lugar novamente. Tá bom? Vitória sobre os filisteus. Então Davi vai continuar guerreando contra os pagãos, que nós já estamos vendo aí todo o livro de Samuel. Logo que os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, lembrando que Davi já tinha derrotado o Golias, que era o guerreiro lá dos filisteus, nós já vimos no primeiro livro.
subiram à procura dele, à procura de Davi. Ao saber disso, Davi desceu do seu refúgio, os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale. Então Davi consultou o Senhor. Olha, isso que é importante. Davi consultou o Senhor. E você consulta o Senhor? Como é que a gente consulta a Deus, gente? Rezando. A nossa consulta a Deus, gente, é a nossa oração. Tudo que você for fazer, não deixe de consultar a Deus. Ah, mas Deus não me ouve. Você abriu o coração? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Deus fala. Mas você tem que estar aberto, você tem que abrir o coração. Porque ele não arromba, ele bate. Mas você tem que estar com o coração aberto. Agora você tem que também, né, buscar a Deus. Não é buscar Deus só quando você está precisando. Tem gente que é assim. Só vai a Deus pela dor, só quando está precisando. Aí quando está tudo bem, aí não quer saber de Deus. Não, não podemos ser assim. Busque a Deus, consulte a Deus, mas sirva a Deus. Como é que a gente serve a Deus? Fugindo do mal, fugindo de tudo aquilo que é errado, praticando o bem, servindo a Deus, servindo aos irmãos, não é? Fazendo aquilo que está na sua palavra. É isso, gente. Aí sim, Deus vai nos escutar. Então a gente tem que se achegar a Deus, a gente tem que estar sempre na presença de Deus. Tudo que você for fazer, consulte a Deus. Vai fazer uma viagem, se encomende a Deus. Vai trabalhar, vai sair para o colégio. Gente, um simples sinal da cruz, tá? Já mostra ali que você está se encomendando a Deus. Entregue o seu dia para Deus. Quando você levanta, não é? Agradeça. A gente tem que ter esse hábito, gente, de conversar com Deus. Tem muita gente que fala, mas Deus não fala com a gente igual falava com Moisés. Mas também os homens não buscam mais a Deus como os homens da Bíblia. Você busca a Deus como os homens da Bíblia buscavam a Deus? Ficavam ali horas em oração. Jesus, o próprio Jesus que não precisava. Quanto tempo Jesus ficava ali em oração diante de Deus? De madrugada. Entendeu? Porque às vezes você está numa correria tão grande, você não tem tempo durante o dia, mas quem sabe na madrugada você pode levantar, nem que seja uns 10 minutos para fazer uma oração. Deus valoriza muito a oração na madrugada, onde está tudo quieto. Você pode meditar melhor no silêncio. Eu já falei que Deus gosta do silêncio. Deus não gosta de muvuca, multidão. Deus gosta do silêncio. Deus fala no silêncio dos nossos corações. Então Davi, que tudo que ele ia fazer, ele consultava. Por isso que Deus estava com ele. Consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Perguntou ele. Entregá-lo-ás nas minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi. Ataca. Certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Lembrando, gente, que aqui é um contexto de guerra. Israel contra os pagãos. Deus e os ídolos lá dos pagãos. Então, não se assuste, né, com esse clima. Né? Era um contexto totalmente diferente. Como a nossa guerra hoje é contra o mal, é contra o demônio. Tá? Então Davi se dirigiu e lá Davi os venceu e disse: o Senhor me abriu uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha causada pelas águas. É por isso que o nome desse lugar é Baal-Farazim. E abandonaram ali os seus ídolos. Davi e os seus homens os levaram. Olha ali. Então ali, Davi não só venceu os pagãos, mas derrotou todos aqueles ídolos pagãos, que eles adoravam muitos deuses. Por isso que fala aqui. E abandonaram ali os seus ídolos. Então, gente, esses ídolos eram os deuses pagãos que eram representados por imagem, que Deus proibia lá no livro do Êxodo. Tá vendo como é que a Bíblia de Jerusalém ela traz a tradução correta? Por isso que eu gosto da Bíblia de Jerusalém, porque ela tem uma tradução muito boa. Então, olha o que diz aqui. Abandonaram ali os seus ídolos. O que é um ídolo? É um deus falso. Tá? Então, por isso que Deus proibia lá no livro do Êxodo fazer imagem, que infelizmente é deturpado pelos irmãos protestantes. Não é qualquer imagem que Deus proíbe, é a imagem de ídolo. Por quê? Olha só, eles adoravam
Os pagãos adoravam esses deuses falsos. O ídolo, gente, é um deus falso. Por isso que vem de idolatria, adorar um deus falso. Latria quer dizer adoração. Ídolo é um falso deus. Então, gente, a Bíblia de Jerusalém é muito boa. Tá vendo? Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale. Davi consultou o Senhor. De novo, tudo que ele ia fazer, ele consultava Deus. E lhe respondeu: não os ataques pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos no meio das amoreiras, então apressa-te. É o Senhor que avança à tua frente para aniquilar o exército filisteu. Davi procedeu como o Senhor lhe ordenara e venceu os filisteus desde Gabá até a entrada de Gazer. Olha só o que é a obediência. Não é? A obediência, gente, é muito importante. Se você obedece Deus, se você obedece a lei de Deus, você vai ser muito feliz. Por que o mundo está como está, gente? Porque as pessoas não querem obedecer a lei de Deus, as pessoas querem fazer a sua lei. E ficam com raiva da igreja. Entendeu? Ah, mas a igreja tem que mudar. A igreja não tem que mudar nada, é você quem tem que mudar. Pessoas católicas que se dizem católicos falando isso pra mim. Eu recebo, gente, eu converso com muita gente. Eu conversando com uma pessoa católica um dia desse, essa pessoa veio falar pra mim. Entendeu? A igreja tem que mudar. A igreja não tem que mudar, é você que tem que mudar. A igreja, gente, ela obedece a Deus. Não é ela que faz as leis, é Deus quem faz, e nós temos que obedecer. Alguém, gente, é mais sábio do que Deus? Você se julga mais sábio do que Deus? Gente, quem somos nós? Vamos ter um pouquinho de humildade, pelo amor de Deus. Davi, ele só venceu porque ele consultou a Deus. O mérito não é nosso, a graça não é nossa, tudo vem dele. São Paulo já diz, nós temos tudo em vasos de barro, nós somos pó. Nós não somos nada, gente. Se não é Deus olhar para nós, se a gente não tiver calo no nosso joelho, se com Deus a gente já passa dificuldade, a gente já passa tribulações, imagine se a gente não tiver o Senhor conosco. Então, gente, vamos ser um pouquinho mais humildes, pelo amor de Deus. Não vamos questionar a Deus. Entendeu? Vamos obedecer. A obediência, o profeta Oséias diz, Deus quer obediência mais do que sacrifício, mais do que penitência. E é o que mais falta no mundo hoje. Obediência à lei de Deus. Por que todo mundo quer fazer as suas leis? Ninguém mais quer saber. Por que as pessoas hoje estão abandonando a fé? Por quê? Ninguém mais quer saber de viver a lei de Deus. Ah, mas a lei de Deus é muito pesada. E daí? Tudo aquilo que for fácil, corre. Faça ir para o inferno, como dizia o Padre Léo. Porque é descida. Subida é fácil. Subir morro é fácil. Tudo que for fácil, gente, vai fácil. Por isso que Jesus fala, entrai pela porta estreita. Jesus não enganou ninguém. Ser cristão não é fácil. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas aí que está o mérito. Você que já conseguiu alguma coisa na vida, foi fácil? É fácil conseguir alguma coisa na vida, gente? Então a nossa salvação também não é fácil. Por isso que São Paulo diz na carta aos Filipenses, conseguir a vossa salvação com temor e tremor. É matar um leão por dia. Claro que não é fácil, mas aí que está o mérito. Então, gente, é muito bonito ver aqui que Davi só venceu por causa de Deus. E Deus marchou à frente. Achei muito interessante. Deus foi à frente. Coloque Deus na frente. Diz lá o livro do Êxodo, quando Israel estava marchando, o anjo do Senhor estava na frente. Coloque o seu anjo na frente. Coloque a Virgem Maria na frente. Ela é nossa mãe. Ela pisa na cabeça da serpente. Por isso que tem aquela música bonita, né? Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente.
Coloque, gente, Jesus na frente, coloque a Virgem Maria na frente, coloque os anjos na frente, que você não vai perder. Você não vai tropeçar. Você vê, Davi só venceu porque Deus estava com ele, junto com ele. E você também vai vencer, mas se você estiver com Deus. O capítulo 6 vai falar da Arca da Aliança, que eu já falei aqui sobre ela várias vezes. A Arca da Aliança era aquele objeto de madeira, onde estava ali guardado o maná, que Deus mandava para Israel, o cajado de Araão, não é? E as tábuas da lei, onde estavam os 10 mandamentos. Tá? Era a coisa mais sagrada para os judeus. É onde Deus falava com Israel. Por isso que quando tiver o templo de Jerusalém, o sumo sacerdote só vai poder entrar ali uma vez por ano. De tão sagrado que era, só o sacerdote poderia entrar. No chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Não sabemos aonde foi essa arca hoje. Tinha os querubins, as imagens, que eu já estou cansado de explicar aqui, que Deus não é contra a imagem, tanto que mandou fazer, botar lá 2 anjos na Arca da Aliança. É só você ver. Tem fotos aí da Arca da Aliança, você vai ver as imagens dos querubins, dos anjos. Então Deus não é contra a imagem. Entendeu? Então, gente, a Arca da Aliança era a coisa mais sagrada para os judeus. Só que o templo foi destruído, não é? Por Nabucodonosor. Não sabemos o que foi feito da arca. Tá? Para nós cristãos, ela tem uma simbologia mais espiritual do que física. Para nós hoje é o Santíssimo, que guarda o quê? A hóstia, o corpo e sangue de Cristo. É uma prefiguração do Santíssimo. Então, para nós, não importa onde está a arca hoje. Mas no Antigo Testamento ela tinha um valor muito grande. Era da onde Deus se manifestava para falar com o povo. Então nós vamos ver aí no capítulo 6. Tornou Davi a reunir toda a elite do exército de Israel, 30 mil homens. Pondo-se a caminho, Davi e todo o povo que o acompanhava partiram para Bala de Judá, a fim de transportar a arca de Deus, sob a qual é invocado o seu nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins, que foi o que eu expliquei, porque os querubins ficavam em cima da arca, e dali Deus falava com o povo. Gente, se Deus é contra a imagem, por que Deus falava do meio dos querubins? Diz aqui, o Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Uma imagem que Deus mandou fazer. Está lá no livro do Êxodo. Gente, então que Deus é esse que lá no Êxodo 20 manda não fazer, e agora que manda fazer e dá ordens do meio das imagens? Então vamos entender as coisas. Deus é contra a imagem de ídolos, mas não é contra imagens religiosas. Por isso que a gente tem nossas imagens de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, que não tem nada a ver com idolatria, e já expliquei isso aqui 1000 vezes. Não são ídolos, é só uma representação. Então por isso que Deus não é contra a imagem. Inclusive, Deus opera até milagre. Não vimos lá no livro de Números. E nós vimos aí a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que não tem nada de ídolo. É a mãe de Deus. É a nossa mãe. Mas não é um ídolo. Não é Deus para nós. Então, bem claro. Colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Aí, eu não vou colocar os nomes, gente, porque é muito difícil. Conduziram o carro, caminhava à esquerda da arca de Deus e caminhava adiante dela. Davi e toda a casa de Israel dançava diante do Senhor, ao som de todos os instrumentos de madeira de cipreste, de cítara, das harpas, tamborins, pandeiros e símbolos. Então, gente, aqui eu quero falar alguma coisinha, tá? O fato de Davi dançar diante da arca não quer dizer que a gente vai chegar lá na igreja e vai começar a dançar. Tem que ter respeito, estamos na casa de Deus. Aqui é um outro contexto, tá? Agora,
Deus não é contra a dança, Deus não é contra nada disso, Deus não é contra a música. Tanto que a igreja aí tem as suas festas. Nas festas da igreja você pode dançar à vontade, desde que seja com respeito, moderação. Deus não é contra nada disso, gente. Infelizmente tem uma cultura aí agora que quer proibir tudo. Tudo é errado. Não vamos proibir aquilo que Deus não proíbe. Agora, você tem que ter discernimento. Você é cristão. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então você sabe qual é a dança que você pode dançar. Você não vai dançar na boquinha da garrafa. Me desculpe falar. Você não vai dançar na boquinha da garrafa. Isso não é dança de cristão. Estou dando um exemplo. Se for uma dança decente, se for uma música decente, não tem problema. Agora, se for uma coisa imoral, que vai fazer você pecar, aí você não pode fazer. Então o problema não está na dança, o problema não está na música, o problema está que tipo de dança e que tipo de música. Então não é pecado você dançar, não é pecado você ouvir música. É pecado você fazer aquilo ali, e aquilo ali vai te fazer pecar. Não é? Agora, se for uma dança decente, que não vai fazer você pecar, não tem problema nenhum. Ok? Ao chegarem à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca de Deus e a sustentou, porque os bois a faziam tombar. Então a justiça do Senhor se acendeu sobre Oza, e ali mesmo Deus o feriu por essa loucura, e ele morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi se inflamou porque o Senhor lhe tinha feito uma brecha, atacando Oza, e chamou-se aquele lugar pelo nome de Fares Oza, que permanece até agora. Nesse dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como virá a arca do Senhor para ficar na minha casa? Por isso Davi não quis transferir a arca do Senhor para a cidade de Davi, e levou para a casa de Obed-edom. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed, e o Senhor abençoou Obed e toda a sua casa. Então, gente, aqui na Bíblia de Jerusalém, diz assim no rodapé: a arca era terrível para os inimigos de Israel, ou para os que a menosprezavam. Tá? A santidade da arca, sobre a qual está o trono do Senhor, torna-o intocável. Tá vendo? Então ninguém podia tocar na arca a não ser o sacerdote. Foi o que eu falei antes. Então aquele homem que tocou na arca, ele morreu. Era o contexto da época, gente. Tá? De tão sagrado que era aquilo ali, não é? Simbolizava o próprio Deus. E diz lá no livro do Êxodo: ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. E a arca ali era um símbolo do próprio Deus. Então ele tocou na arca e acabou morrendo. Tá? Claro, gente, que é um contexto totalmente diferente, como eu já falei. Agora, isso, eu já falei isso aqui e torno a dizer. Tá? Olha a santidade da coisa. Para nós hoje é o Santíssimo. Ali, gente, fica a hóstia, fica o próprio Deus, o próprio Jesus. Então eu acho que não tem necessidade da gente tocar no Santíssimo. O sacerdote, ele não toca no Santíssimo. Ele bota aquele véu humeral, aquele pano, e ele segura com o pano no Santíssimo. Ele não toca no Santíssimo. E ele é o sacerdote. Se nem o sacerdote toca, eu vejo gente tocando no Santíssimo. Eu não toco. Entendeu? Então, porque ali, gente, ali é uma coisa sagrada, uma coisa santa. E as nossas mãos são tão sujas. Eu prefiro não tocar no Santíssimo. A igreja não, eu nunca vi uma proibição de tocar no Santíssimo. Eu estou falando, gente, porque eu não faço, e pelo contexto aqui do Antigo Testamento. Eu vejo muita gente tocar no Santíssimo. Eu não toco. Eu acho que não se deve tocar no Santíssimo. Mas não vou dizer que é proibido, porque a igreja nunca disse isso. Se tiver algum padre, bispo, alguém, né, que possa
colocar alguma coisa sobre isso. O que eu aprendi é que não se deve tocar no Santíssimo. Mas não é uma proibição. Eu não sei. Tem gente que toca e tem gente que não. Eu prefiro não tocar no Santíssimo. Tá? Aliás, eu não me sinto digno de tocar no Santíssimo. Tá? Mas fica a critério de cada um. Tá? Contou-se ao rei Davi que o Senhor tinha abençoado a casa de Obed e tudo que lhe pertencia por causa da arca de Deus, tá vendo? Então por isso que é importante você ter um sacramental em casa, que traz a bênção de Deus. Tá? Nós não podemos ter o Santíssimo em casa, o Santíssimo tem que ficar na igreja, mas nós podemos ter uma imagem em casa. Por que eu falo que você deve ter uma imagem, um terço, um crucifixo? Isso é um sacramental, isso traz a bênção de Deus. A arca que ficava na casa de Obed e abençoava, e Deus abençoava. Então, se você tem uma imagem, leve para o padre abençoar, coloque na sua casa. Você que é católico, não dê ouvidos a pessoas de outras religiões. Não faça igual eu. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Pessoas da minha família que eu amo de paixão já falaram para mim, tira esses quadros, tira essas imagens da sua casa. Não, eu vou obedecer à igreja, não vou obedecer A, B ou C. A igreja manda a gente colocar as imagens em casa, né? Um crucifixo. Isso, gente, isso traz a bênção de Deus. Pede o padre para abençoar. Comprou uma imagem, pede o padre para abençoar. Aquilo vai abençoar a tua casa. É um sacramental. Está bem claro aqui. Vou repetir. Ouviram dizer que o Senhor tinha abençoado a casa de Obed por causa da arca de Deus. E a arca de Deus tinha o que ali? Os querubins, as imagens. Tenha imagem na sua casa. Você que é católico, pode ter. Não tenha medo. Sou eu que estou dizendo. Não é idolatria. Não dê ouvidos a ninguém de outra religião. Se eles não querem, problema deles. Tá? Mas você não é de outra religião. Você é católico, apostólico, romano. Você tem que ouvir a igreja. Tá? Você não tem que ouvir A, B ou C. Ouça a sua igreja, que há 2000 anos manda fazer isso. Tenha imagem na sua casa. Manda o padre abençoar. Aquilo é um sacramental que vai abençoar a tua casa. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed, da cidade de Davi, com grande alegria. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um bezerro cevado. Davi rodopiava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido com um efode de linho. Davi e toda a casa de Israel fizeram assim a arca da aliança, subir, aclamando e soando a trombeta. Por isso que quando a gente anda com o Santíssimo, não é, tem aquele, a nossa trombeta é os coroinhas, o cerimoniário tocar a sineta para a gente poder, como se fosse a nossa trombeta. Jesus está passando, o Santíssimo está passando. Tá? Davi e toda a casa de Israel fizeram assim a arca subir. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Micol, olhava pela janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e no seu íntimo ela o desprezou. A arca do Senhor foi levada e depositada no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha feito armar para recebê-la. E Davi ofereceu holocausto na presença do Senhor, bem como sacrifícios de comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Depois distribuiu a todo o povo, a multidão toda de Israel, homens e mulheres, a cada um pedaço de pão. Olha só, símbolo da Eucaristia. Tá vendo? Uma porção de carne e um doce, e em seguida foram-se todos, cada qual para a sua casa. Tá vendo? Então, gente, isso é o quê? Isso é procissão. Eles andavam com a Arca da Aliança em procissão. Como é que Deus é contra a procissão?
Como é que a igreja inventou procissão? Não, a arca hoje para nós é o Santíssimo. Por isso que a gente faz procissão, o sacerdote, né, abençoando o povo. Não é? No cerco de Jericó, no dia de Corpus Christi. É o dia que o Santíssimo vai à rua. Na pandemia achei lindo o sacerdote andar com o Santíssimo pela rua. Deus, olha aí, Deus, graças a Deus, olha só, quanta benção. E voltando Davi para abençoar sua casa, Micol, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como o rei de Israel se fez louvar hoje, descobrindo-se na presença das servas dos seus servos, como se descobrira um homem de nada. Mas Davi respondeu a Micol: é diante do Senhor que me preferiu a teu pai e a toda a sua casa, para me instituir chefe do povo do Senhor. Sobre Israel eu dançarei diante do Senhor, e ainda mais me abaixarei. Olha só a humildade dele. Diante do Senhor eu me abaixarei. Então ele estava dançando, não é para debochar de Deus, é em sinal de reverência a Deus. E ainda mais me abaixarei. Aos teus olhos serei desprezível, mas aos olhos das servas de quem tu falas, perante elas serei honrado. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Deus castigou ela. Está vendo? E para a mulher judia, não ter filho era sinal de maldição. Tá? Claro, gente, que Deus não amaldiçoa ninguém. Estou dizendo que a crença das mulheres no Antigo Testamento que não tinham filhos é que eram mulheres amaldiçoadas. Tanto que Isabel, quando Nossa Senhora chega, ela conta para ela que vai ter um filho, fala que Deus tirou dela a maldição. Mas não é que Deus mandava, não. Tá? Mas aqui ela foi castigada porque falou mal do ungido do Senhor, que era Davi. Já estou cansado de explicar isso aqui. Já estou cansado de explicar. Não fique falando mal do ungido do Senhor, do sacerdote. Deixa para Deus julgar. Não fique falando mal de padre, gente. Cuidado. Eles são ungidos por Deus. É eles que fazem, é eles que levam o Santíssimo, é eles que abençoam o povo, é eles que oferecem o sacrifício. Quem que oferece o sacrifício? O sacerdote, que é a Santa Missa. Tudo que aconteceu aqui nesse capítulo 6 aqui é uma prefiguração do nosso sacrifício na Santa Missa. Já expliquei sobre isso aqui várias vezes no canal. Tá bom, gente? Então espero que você tenha entendido, tá bom? Sobre essa questão da dança já expliquei, a questão da santidade da arca já expliquei, a questão das imagens já expliquei. Pode ter imagem na sua casa, não se preocupe com isso. Na minha casa tem um monte, ó, não sei se você já percebeu. E eu não dou ouvido para ninguém a não ser para a igreja. Se a igreja fala que é para mim ter imagem em casa, eu vou ter. Um dia eu ainda vou fazer um altar aqui na minha casa, aqui ainda vou fazer uma capela aqui na minha casa, se Deus quiser. E Ele vai me dar essa graça. Para abençoar a minha casa e abençoar, tenho certeza, a minha família. Se eles não acreditam, é problema deles. Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar no capítulo 7, que é um capítulo muito interessante, onde o profeta Natan vai falar com Davi. Tá bom? Então, na próxima aula nós vamos estudar o capítulo 7, tá bom? Do segundo livro de Samuel, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.